A seguir, na Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, com o autodidata João Gilberto Silva, Prática Rumi, Instituto Consciência da Totalidade. Acompanhem agora. No meio de tanta negatividade, há uma ilha de paz e harmonia no centro do ser. Encontrá-la pode ser como subir um penhasco, mas há outro caminho. Um mergulho profundo, atento e absoluto na leitura do livro O Padrão Rumi, Orientações dos Mestres, Práticas para a Imunização. Experimente ler diferente, com toda a sua mente, corpo e alma. Abertura. Agora e na hora de Deus, por todo sempre. Invoco sua onipotência, onisciência e onipresença através dos seus raios divinos, anjos e arcanjos, e bebo de energia divina, agora e na hora de Deus. Amém. Invocação aos santos arcanjos. Invoco os arcanjos emanados pelo poder infinito criador. Ó Espíritos diante do trono divino, vós que sois a energia do poder de Deus, concedei-me iluminação da consciência, orientação na vida, benevolência nos julgamentos, a cura do corpo físico, emocional e mental, harmonia psíquica e sintonia espiritual, a misericórdia de Deus, a graça do amor divino e afetivo, responsabilidade, compreensão e discernimento, agora e para todo sempre. Amém. Invocação ao anjo da guarda. Anjo de luz, guardião da minha vida, a ti foi confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo sempre. Amém. Saudação aos devas dos elementos. Porque a luz do sol é o teu ponteiro e deves principiar o movimento do teu corpo, voltando a tua face para o lugar onde o sol nasce. Aquele que de manhã se ergue do sono e se coloca diante do leste, depois se volta para o sul, depois para o oeste e por último se volta para o norte, evocando e fazendo a saudação aos devas dos elementos, tem um bom dia. Aquele que antes de cada trabalho espiritual faz primeiro esta saudação, tem uma boa vida. Saudação aos devas do ar. Salve Paralda, no reino do leste. Bendigo Rafael, Anael e Uriel, que me dão passagem para a dimensão de Lau Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas do fogo. Salve Dijin e Agni no reino do sul. Bendigo Micael, Saquiel e Samael, que me dão passagem para a dimensão de Kilrumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da água. Salve Varuna no reino do oeste. Bendigo Gabriel, Azrael, Zacariel, que me dão passagem para a dimensão de Ir-de-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da terra. Salve Gobi-Kitishi no reino do norte. Bendigo Zafiquiel, Zadkiel e Cassiel, que me dão passagem para a dimensão de Ra-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre.
Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, Prática Rumi, através do livro O Padrão Rumi, Orientações dos Mestres, Práticas para a Imunização, da editora Rumi, emanação de Maria Nilza Alarcon e J.C. Alarcon. Exercício 38, fonte. Desde a antiguidade, a vida tem manifestado seres humanos dedicados a uma profunda busca de sua fonte de origem. Ao tentar traduzir suas impressões e convicções, a inteligência esbarrou nas limitações das leis físicas. As tentativas para explicar a fonte da vida resultaram em mais de 1000 faces e 1000 nomes e muitas verdades supremas, hoje reduzidas à categoria de pérolas e palhas em diversas religiões. Jesus buscou o observador interno e o fez por 40 dias no deserto. Superou o ego e transcendeu os obstáculos, porque conseguiu deixar a sua mensagem. Ele observava tanto a pausa quanto a atividade mental e as projeções que surgiam espontaneamente, interagindo com elas. No final, ele saiu decidido, sabia o que fazer, como fazer e para onde estaria indo com toda a sua missão. O mesmo pode acontecer com o praticante, através de todos os exercícios da prática Rumi. As pessoas poderiam compreender as parábolas de Jesus pelo sentir e pelo ardor de sua paixão espiritual. O ego teria dificuldade para decifrá-las e adotá-las como filosofia de vida. Em contrapartida, se provocaria toda a estultícia, transformando sua mensagem em negócios bilionários, por conta dos manipuladores religiosos, movimentando milhões de inconscientes. Em contrapartida, se comprovaria toda a estultícia, transformando sua mensagem em negócios bilionários, por conta dos manipuladores religiosos, movimentando milhões de inconscientes. Em contrapartida, se comprovaria toda a estultícia, transformando sua mensagem em negócios bilionários, por conta dos manipuladores religiosos, movimentando milhões de inconscientes. Jesus sabia que a sua energia poderia ser captada pelo sentimento. Eu sou um com o Pai, mas o Pai é maior que eu. Eu sou um com o Pai, mas o Pai é maior que eu. Eu sou um com o Pai, mas o Pai é maior que eu. Naquele tempo, se ele dissesse, eu sou um com a consciência cósmica, a fonte da vida, mas ela é maior do que eu. Eu sou um com a consciência cósmica, a fonte da vida, mas ela é maior do que eu. Eu sou um com a consciência cósmica, a fonte da vida, mas ela é maior do que eu. A maioria deixaria de entender. Pai é uma figura aceitável e vai ao encontro da carência das pessoas. A imaturidade espiritual seduziu e continua seduzindo os carentes à procura de um pai que lhes dê tudo e opere todos os milagres, como transformar o filho pobre em rico. O terrorismo psicológico do inferno mantém os fiéis cativos na ignorância e na inconsciência, estimulados pela eterna promessa de assistencialismo divino. E eles vão além de um simples acreditar. São capazes de desprezar os infiéis e liquidar seus próprios irmãos. Merecem compaixão em vez de um feroz julgamento. Eles são vítimas e também
massa de manobra dos espertos, em nome de uma mentirosa salvação ou libertação. Eles são vítimas e também massa de manobra dos espertos, em nome de uma mentirosa salvação ou libertação. Eles são vítimas e também massa de manobra dos espertos, em nome de uma mentirosa salvação ou libertação. Por que isso acontece se todos são emanações da mesma fonte cósmica? Algumas respostas para essa pergunta são uma afronta à inteligência. A ciência já desenvolvida daria resposta mais coerente ao explicar um raio de luz, o comprimento da onda, a intensidade da forma no início, no meio e no fim. Qualquer um raciocinaria que no fim de uma onda, a luz é menos potente. O ser humano é a potência menor que reflui ao centro da potência maior. Raciocinando, compreenderiam a ilusão da separação concebida entre o centro e o final de um raio de luz. Essa é a realidade do inconsciente, pois ele diz crer em Deus, mas vive dentro de si uma brutal distância de sua fonte original. A partir da inconsciência, todas as atrocidades são possíveis. Muitos profetas e sábios se empenharam em explicar o pendor humano para a perdição. Deixaram pérolas de sabedoria e o ego humano se incumbiu de cobri-las com palhas. Quando raiou o terceiro milênio, a humanidade viu que a religião, a ciência e a filosofia ainda estão por constituírem a unanimidade que todo ser humano busca, a felicidade de todos, o sonho do paraíso. Alguns são privilegiados e, como sempre, a maioria ainda é feita de excluídos. Um dia evoluirão para compreender sua fonte de origem como um poder cósmico absolutamente impessoal. O ser humano é uma emanação da consciência cósmica, que se torna autoconsciente quando se ativa o observador interno, o receptivo, o atributo facilitador da atenção essencial. O dom magistral do poder impessoal, ativo na consciência, é para realizar a união consciente entre a pessoa e a sua fonte de poder infinito. Em vez de concebê-lo como algo distante e inacessível, o praticante se exercita, a fim de senti-lo por entre as pausas mentais, em seus afazeres diários, nos momentos mais triviais. A união indissolúvel e consciente entre o todo e cada parte é possível porque qualquer expressão de vida carrega essa força cósmica, consciente em poucos, inconscientes na maioria. A grande chave das soluções humanas reside no autoconhecimento, conhecer a si, para reconhecer-se como emanação dessa fonte. Tudo vive e evolui nela, o grande oceano da vida. A grande chave das soluções humanas reside no autoconhecimento, conhecer a si, para reconhecer-se como emanação dessa fonte. Tudo vive e evolui nela, o grande oceano da vida. A grande chave das soluções humanas reside no autoconhecimento, conhecer a si, para reconhecer-se como emanação dessa fonte. Tudo vive e evolui nela, o grande oceano da vida. Na infância espiritual, o eu cósmico das pessoas mais religiosas é traduzido como Filho de Deus. Isso desenvolve a afeição pela fé, nutrindo a pessoa e fazendo-a sentir-se amada e protegida. Ao amanhecer, o eu desperta e a consciência se torna permanente. Então, a pessoa sabe que deixou de ser criança. Ela se torna o pai ou a mãe da humanidade. Sente e vive pelo prisma correto, indo além da conversão religiosa. Além da conversão religiosa, a pessoa abandona a chantagem emocional e percebe a realidade. Ela é uma emanação do poder cósmico e, como tal, em vez de necessitar de um pai
ou de uma proteção, cumpre a responsabilidade de proteger os irmãos, trabalhando para amadurecê-los e elevá-los aos níveis mais altos da percepção e da compreensão. Ao ensinarmos que a consciência cósmica é a fonte do único e real eu, compartilhada por todos os seres do universo, podem pressupor de imediato a existência de uma pessoa individualizada ou divindade. Aparentemente é uma contradição, porque estamos a falar dela como algo impessoal. Antes de evoluírem para a união consciente com esse poder, já poderão compreender. A consciência cósmica também se manifesta como um eu. Por essa razão, tantas vezes foi interpretada como Deus, Pai e Mãe de todas as coisas. Essa verdade é comprovada quando as ilusões deixam de comandar os sentidos ou de embotar a compreensão. A clarividência assume a responsabilidade dos fatos e a pessoa discerne o real do irreal. No início do aprendizado, até as preces denunciam a forma como a pessoa se sente separada de sua fonte. Porque rezo assim: Pai nosso que está no céu. É natural que principiem errado de forma a colocar Deus como um poder exterior, distante e por vezes cego, surdo e mudo, porque nem sempre responde ao ego para deixá-lo contente. Pai nosso que está no céu. Em todas as obras da Rumi, os praticantes aprendem que esse céu é a vacuidade no mundo interior, a mente onde reina a consciência, despertando através de estágios evolutivos. Seja qual for a forma de oração, unitiva, apelativa ou de separação, a onda mental reflui ao centro da consciência cósmica. Adiante, a pessoa compreenderá a diferença entre uma prece de petição, desabafo desesperado e negativo, e a comunhão interna, que, primeiro, aceita a neurolinguística do eu cósmico, mas no final do processo dispensa o uso de palavras, decretos e evocações. Em todo caso, o refluxo na fonte universal chegará de modo inequívoco ao ser, por meio da observância às silenciosas pausas mentais, obtidas em estado meditativo. Muitos jamais observaram tais pausas na própria respiração ou no fluxo dos pensamentos. A consciência cósmica respira e, junto com ela, respiram todos os seres harmonizados ao ritmo universal. A respiração do corpo é ar entrando e saindo. A respiração da mente é pensamento entrando e saindo. A respiração do corpo astral é sentimento entrando e saindo. A respiração do corpo espiritual é a atenção essencial entrando e a atenção funcional saindo. O grande salto na consciência está no momento em que o observador interno agarra a pausa e a prolonga por alguns segundos. Nenhum ruído interno, apenas a fonte silenciosa. O praticante confia no refluxo ou na resposta da totalidade. Ela virá no prolongamento de uma pausa. Cada um tem a sua margem de tempo. Alguns saltam para a clarividência da energia cósmica quando conseguem, por exemplo, 10 segundos de pausa. Estabelecida a sintonia, o praticante vê pela primeira vez o universo de energia. Tudo é energia e ele próprio se vê como um todo de energia. Tudo é energia e ele próprio se vê como um todo de energia. Tudo é energia e ele próprio se vê como um todo de energia. Sente deleite e um poder indescritível. Experimenta a vida em toda a sua pujança. Percebe que nenhum medo existe, nem frio, sede, calor ou angústia. Sente-se mais vivo e imortal
do que nunca. Compreende que as certezas do seu ego foram todas banidas, porque a certeza jamais pode ser encontrada na esfera do ego. Agora ele é o eu real, eu sou. E enfim, compreende a fonte, a totalidade. Ali ele deixa de dizer eu sou, porque a realidade desse estado de consciência já é o próprio eu sou. Ali ele deixa de dizer eu sou, porque a realidade desse estado de consciência já é o próprio eu sou. Ali ele deixa de dizer eu sou, porque a realidade desse estado de consciência já é o próprio eu sou. Então, a potência da grande presença cósmica se estabelece na forma de criatividade e uma inabalável convicção. Posso superar desafios e transcender limitações. Afinal, eu vi, tudo é energia e agora sim encontrei a razão da vida. Posso superar desafios e transcender limitações. Afinal, eu vi, tudo é energia e agora sim encontrei a razão da vida. Posso superar desafios e transcender limitações. Afinal, eu vi, tudo é energia e agora sim encontrei a razão da vida. O praticante perceberá o quanto esta potência pode ajudar e aliviar em tudo, rapidamente, porque está dentro dele. Treinar o prolongamento das pausas na respiração e nos pensamentos é a chave deste exercício, a fim de perceber que toda a realidade da energia cósmica sempre esteve envolvendo-o. Em vez de um discurso desesperado, ele acalmará e observará o silêncio. O ego retruca. Se esse poder está dentro de mim, viu a minha situação e enumerou minhas necessidades. Deveria tomar todas as providências. Eu ainda tenho de pedir, me calar e ficar prestando atenção nas pausas mentais? Como vou me acalmar numa situação de desespero? O que o praticante responderá ao ego? Nada, nada, nada. Deixará que fluam as intromissões e sempre retornará ao exercício das pausas, a fim de prolongá-las. Cada segundo que conseguir acrescentar jamais será perdido, tendo efeito cumulativo. Ao retornar do exercício, poderá sentir uma forte motivação lhe inspirando mãos à obra, diligência, atividade e trabalho, usando a razão. Observe os sinais. Mãos à obra, diligência, atividade e trabalho, usando a razão. Observe os sinais. Mãos à obra, diligência, atividade e trabalho, usando a razão. Observe os sinais. Necessário se faz reconhecer o esbanjamento ou o desperdício de todas as forças físicas, emocionais e mentais para resolver as questões da vida através da visão estreita do ego. Exercitar a fonte em si mesmo requer que se torne responsável e abdique da ideia de um poder exterior. Nada é exterior. O mundo que se vê é uma criação maiávica, o poder cósmico da grande ilusão, como o praticante aprendeu aqui ou como Buda ensinou. A vida é uma criação da mente. A vida é uma criação da mente. A vida é uma criação da mente. Continuemos na grandiosa presença da fonte cósmica e amemos. Continuemos na grande presença da fonte cósmica e amemos. Continuemos na grandiosa presença da fonte cósmica e amemos. A paz reine e se irradie para toda a humanidade. A paz reine e se irradie para toda a humanidade. A paz reine e se irradia para toda a humanidade. Ouvirá a voz telepática. Eu sou. Ouvirá a voz telepática. Eu sou. Ouvirá a voz telepática. Eu sou. Reflita por uns momentos.
queridos internautas e ouvintes da Radionomia, a voz do autoconhecimento. Hoje nós deixamos para vocês aqui os conceitos impressionantes e belíssimos, exercício dos estudos da prática Rumi. E se você tiver interesse e quiser mais informações, ligue para o nosso estúdio em São Paulo, prefixo 11 2638 0078. Nós temos o nosso e-mail e a sede mundial da prática Rumi do Instituto da Consciência da Totalidade fica em Cuiabá. E entre em contato através do site www.rumi.com.br. Rumi, H-U-M-I, www.rumi.com.br. Deixamos vocês, nossos queridos ouvintes e internautas da Rádio Lunomia, com um beijo, um abraço e dizendo a vocês, através da prática Rumi, nós nos transformamos. Através da prática Rumi, nós nos entregamos à consciência universal, sem dogmas, sem crenças, mas buscando a divina presença eu sou, a integração com seu eu cósmico. Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia, porque a nossa voz, a nossa rádio está 24 horas no ar para o planeta. João Gilberto. Saudação aos devas dos elementos, porque a luz do sol é o teu ponteiro e deves principiar o movimento do teu corpo, voltando a tua face para o lugar onde o sol nasce. Aquele que de manhã se ergue do sono e se coloca diante do leste, depois se volta para o sul, depois para o oeste e por último se volta para o norte, evocando e fazendo a saudação aos devas dos elementos, tem um bom dia. Aquele que antes de cada trabalho espiritual faz primeiro esta saudação, tem uma boa vida. Saudação aos devas do ar. Salve Paralda, no reino do leste. Bendigo Rafael, Anael e Uriel, que me dão passagem para a dimensão de Lau Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas do fogo. Salve Dijin e Agni no reino do sul. Bendigo Micael, Saquiel e Samael, que me dão passagem para a dimensão de Kilrumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da água. Salve Varuna no reino do oeste. Bendigo Gabriel, Azrael, Zacariel, que me dão passagem para a dimensão de Ir-de-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da terra. Salve Gobi Kitishi no reino do norte. Bendigo Zafiquiel, Zadiquiel e Cassiel, que me dão passagem para a dimensão de Rahumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Abertura. Agora e na hora de Deus, por todo sempre, invoco sua onipotência, onisciência e onipresença através dos seus raios divinos, anjos e arcanjos, e bebo da energia divina, agora e na hora de Deus. Amém. Invocação aos santos arcanjos. Invoco os arcanjos emanados pelo poder infinito Criador. Ó Espíritos diante do trono divino, vós que sois a energia do poder de Deus, concedei-me iluminação da consciência, orientação na vida, benevolência nos julgamentos, a cura do corpo físico, emocional e mental, harmonia psíquica e sintonia espiritual, a misericórdia de Deus, a graça do amor divino e afetivo, responsabilidade, compreensão e discernimento, agora e para todo sempre. Amém. Invocação ao anjo da guarda. Anjo de luz, guardião da minha vida, a ti foi confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina minha alma, guarda-me dos males, orienta minha inspiração,
fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo sempre. Amém. No meio de tanta negatividade, há uma ilha de paz e harmonia no centro do ser. Encontrá-la pode ser como subir um penhasco, mas há outro caminho. Um mergulho profundo, atento e absoluto na leitura do livro O Padrão Rumi, Orientações dos Mestres, Práticas para a Imunização. Experimente ler diferente, com toda a sua mente, corpo e alma. Vocês internautas ouviram na Rádio Holonomia Prática Rumi do Instituto da Consciência da Totalidade com o autodidata João Gilberto Silva. Continuem com a nossa programação.